Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui falando. Bom, esse é o nosso primeiro podcast e a ideia é a gente ter uma conversa com amigos, não apenas pessoas que a gente conhece na caminhada e na jornada. Estou aqui com a Juliana, digníssima. Oi, gente. E hoje a gente tem uma alegria muito grande de receber amigos, o Bruno e a Camila. Sejam bem-vindos aí, muito obrigado por aceitarem o convite. E já aproveitando essa entrada aqui, a gente queria presenteá-los com esse livro muito especial sobre conversão e discipulado, e é algo que a gente sabe que vocês têm na vida de vocês, não só na carreira, na jornada, né? Então, e a gente também fez um combinado com eles, que daqui a pouco eles vão fazer, que é, depois que eles se apresentarem um pouco, trazer um livro pra gente aprender, conhecer um pouquinho mais e ter esse aumento aí da biografia, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Um livro que seja importante, né? Que tenha mudado a vida de vocês, que seja um marco, assim, na vida de vocês, como sugestão, como indicação, né? Pra gente aqui e pra quem tá acompanhando a gente também, né? Maravilha, então já posso mostrar aqui o livro nesse momento, tranquilo. Ok? Então o livro que foi muito especial para mim é esse aqui, o livro A Cruz de Cristo, de John Stott. É um livro bastante conhecido pela capa, vê que é bastante antigo, então a capa mudou completamente anos hoje, 90, né? Anos 90, essa edição aqui, se eu não me engano, 93, acho que é isso. Não, perdão, 91. E então esse livro é muito bom, a maneira como ele vai aqui em perguntas, vamos dizer assim, básicas, como por que Cristo morreu? E a maneira como ele aprofunda esse assunto é espetacular, né? Então é uma leitura que eu recomendo muito. Fantástico, né? Preguei já algumas mensagens a partir aqui desse livro, realmente muito edificante. Legal. Bom, o meu livro eu falei com a Ju que não é merchandising, entendeu? Mas quando ela falou que era para trazer um livro que tenha mudado a nossa vida, é claro, eu trouxe o Seja Surpreendente, né? Que além de ser um livro realmente que traz ali, bate em cima de 24 pontos específicos da vida da mulher, então sim, ele foi algo que trouxe à luz da palavra de Deus alguns pontos muito importantes para minha vida, mas ele tem uma história muito importante para mim, como mudança da minha vida em particular, por mudanças de foco de ministério, né? O meu coração sensível no meu chamado de ouvir a direção do Senhor e mudar aquilo que eu achava que como carreira ministerial eu ia seguir para sempre, e de repente ele fez uma mudança radical e me trouxe um público diferente, me trouxe uma visão diferente de ministério. Então, dentro da questão de mudar a minha vida, com certeza esse foi o livro. Muito bem, excelentes indicações aí. A Cruz de Cristo, John Stott, e Seja Surpreendente. Que tem mudado a vida de muitas mulheres, né? Muitas muito mulheres. Bom, muito bom. Então, vamos do início, Bruno, botafoguense, né? Igual eu palmeirense, né? A gente não é muito praticante, né? Da causa, né? Da torcida. Aí os times também não ajudam muitas vezes, né? Então a gente fica mais tranquilo. Mas, cara, como começou? Como que o Bruno, como a Camila começaram essa jornada? Então, começando pela conversão, né? Eu conheci a Cristo aos 15 anos de idade. E como foi esse processo, né? Eu cresci em um lar católico, né? Mas assim, vivíamos uma vida religiosa um tanto superficial, né? Não havia assim muito conhecimento, profundidade, até que eu conheci uma pessoa que é um irmão evangélico, e ele começou a compartilhar comigo, né? Tudo com base na Bíblia, cada argumento com muita solidez. E aí, claro, nossa tendência é sempre defender aquilo que nós temos como verdade, né? Então, não, mas isso não é bem assim e tal. E aí foram ali 2 anos de muita conversa, né? E ao final desse período, ou seja, quando eu tinha 15 anos de idade, finalmente eu vi, realmente não tem como competir mais, não tem como discutir mais, né? E aí fui à igreja um dia, convite dele, e naquele momento ali, naquele culto, eu senti verdadeiramente Deus falar comigo, né? E foi o dia, de fato, da virada. Então, aos 15 anos,
foi o início dessa caminhada, né, com o Senhor. Nossa, como é uma idade muito, uma época, né, da vida muito impactante, né? Então eu me converti aos 14 anos também, então assim, essa época, e eu brinco que a gente foi preservado, né, de muitas coisas que a gente podia ter batido a cabeça depois, e experiências que podiam acarretar consequências e responsabilidades que mudariam, a gente não estaria aqui hoje, né? Verdade. Então é muito bom ouvir isso. E a Camila? Como que... Bom, sempre essa pergunta é interessante para mim, né? Como foi meu processo de conversão? Nasci num lar cristão, uma história um pouco diferente do Bruno, sou filha de pastor, né? E nunca tive aquele momento que eu pudesse falar assim, nesse momento aqui eu me revoltei, Não, sempre realmente estive ali junto com os meus pais, sempre busquei ali uma situação o qual eu pudesse ser útil à igreja local, sempre tive esse desejo muito grande de estar presente em um ministério. Claro, como adolescentes a gente tem os seus momentos de altos e baixos, né? Na nossa caminhada na fé, de aprendizado, de vir em direção a uma maturidade espiritual, né? Mas acredito que o momento do estalo mesmo foi aí dentro dessa média dos meus 16 anos, realmente, quando eu entendi que não era simplesmente ali a minha rotina dentro da igreja, ou a religiosidade, né, ou a obediência aos meus pais, porque muitas das vezes era mais uma questão de amor e obediência aos meus pais do que amor e obediência a Cristo. Então, aos 16 anos eu comecei a perceber que o Senhor começou a conduzir isso de uma forma diferenciada, mas de certa forma não tive assim aquele momento gritante, né, olha, foi naquele dia, naquele momento, né, eu vejo que foi um processo realmente de ir trazendo esse amadurecimento, né? O que também eu chamo muita atenção, às vezes, de alguns adolescentes de dentro da igreja que se cobram isso, né? Poxa, eu nunca tive aquele testemunho, né? Não tenho testemunho, né? Vocês falam, não tenho, sempre fui daqui. Né? E a gente vê que, às vezes, há um peso no coração deles. Poxa, né? Minha vida sempre... Falta algo, né? Não, calma aí. Você paga um preço muito alto, porque no dia de hoje, o maior testemunho seu é você ser obediente aos seus princípios, aos seus valores, você dizer não. Então, aquilo que passa a não ser um testemunho, de repente, ele é um dos seus maiores testemunhos, né? Então, nesse meu período de começo de juventude e tudo, eu vi as pessoas visitando as igrejas com aqueles testemunhos tão transformadores. Eu falava, gente, se alguém me perguntar, o que eu vou falar, né? E hoje, já assim, na casa dos 40, eu posso dizer, né? Eu já vejo assim que não, realmente, um jovem, um adolescente, né, que cresceu dentro da igreja e teve a força contra o mundo e tudo, já é um grande testemunho, né? Não ter uma mente, mais uma vez, como a gente estava falando, né, moldada aí pelos princípios e valores desse mundo, né? Sim. E como é profundo isso, né? A gente se permitir ter essa experiência, essa vivência, ser essa oportunidade de ser inserido numa comunidade cristã local e ter esse processo de ser discipulado, ser corrigido, né? Eu até brincar quando você falou do seu pai, eu falo assim, pai é pastor raiz, né? Raiz. Não é, passa na cabeça, não, aquele que vai confrontar, vai chegar junto, né? O pouco que a gente conheceu, né? Sim, pouco que a gente conheceu. Eu Pai e mãe. Eu falo que essa questão assim... Apertava. Não, eu falo que esse papo de hoje, se você apertar demais, vai acabar se revoltando, vai perder. Eu falo, olha, eis a prova viva aqui, né? Porque o que teve de sofrimento ministerial e o que teve de aperto, né? Então... E acho que essas experiências, né, Cá, assim, dos perrengues que vocês passaram no ministério, né, isso tudo fortaleceu a sua fé, né, de alguma forma Deus usou todas essas experiências para te aproximar de Deus, né. Uhum. E mesmo dentro da igreja, assim, na adolescência, vem as modinhas, né, e coisas que vêm e vão, né, mas você aprender a perseverar na essência da palavra, né, isso é um aprendizado muito grande, né, para a vida, né. Com certeza, é o que eu tenho hoje ministrado na minha menina, né, que hoje é uma adolescente que vive esse contexto da minha história, né, que nasceu num lar já voltado para a casa do Senhor e tudo.
E um dos conflitos hoje que a gente vê as adolescentes dentro da igreja é essa busca pelo fogo do Espírito. E uma das coisas que eu mais falo com ela, eu falo, olha, o fogo do Espírito, ele vai muito além, né, daquilo que a gente às vezes tem buscado. Né? Um dos principais motivos do fogo é o quê? Queimar a palha, purificar aquilo que é ouro. Né? Então, aquilo que é humano, que é a palha, vai queimar. E aquilo que é ouro, que é talento, que é o que o Senhor colocou em você, que é os seus princípios, os seus valores, ele vem purificar. Essa é o agir do fogo do Espírito em nós, né? Sim. E um tempo depois vocês se conheceram na mesma igreja? Como é que... Então, rapidamente, eu me converti, né? Porque as histórias são longas, que eu sei. eu me converti na igreja que o pai dela era pastor. Então, essa igreja que eu relatei a respeito da minha conversão era a igreja que o pai dela era pastor, né? E aí, depois de um tempo ali, ou seja, não fiquei naquela igreja para namorar ela, foi depois de um tempo ali já como convertido, né? Depois de alguns anos, que a gente, então... começou a se interessar um pelo outro, né? E ainda antes disso, nós já estávamos envolvidos no mesmo ministério, na mesma agência missionária com a qual estamos envolvidos até hoje. Há né? quantos anos, Bruno? Então já praticamente 20. Olha. 20 anos. Exatamente, foi... Não, na verdade... Mas... passou agora, é verdade. Porque a gente para de contar aí os aniversários, né? Depois de determinado período. Deixa. Mas, ou seja, eu entrei nessa missão aos 19 anos. E então... esse ano eu fiz 40. Então, ou seja, já estamos aí há 21 anos, né? Que legal. Como passa rápido. Voou o tempo, né? Então, vocês já... passavam mais tempo juntos, né? Por causa do ministério, assim? Como que foi isso? Assim? Foi bastante. Bastante tempo juntos, porque, ou seja, era a mesma igreja, então, aí depois estávamos no mesmo ministério e fizemos seminários juntos, né? Então, assim, a gente viveu intensamente junto tudo, né? Então... essa foi uma experiência bem interessante. Não, até como casal, esses dias eu tava falando com a Mari, eu falo, olha, se tem uma coisa que eu e seu pai sabem lidar é com a questão do convívio junto, né? Porque a nossa vida sempre foi muito grudada uma na outra, não teve aquele negócio, o marido sai 7 horas da manhã e volta 8 horas da noite, né? Não, é tudo era junto. E desde muito novinho, né? Exatamente. Novinho. Caminhada profunda. E falando um pouco mais do ministério que vocês comentaram, tantos anos aí de perseverança, né? Acho que uma coisa que eu sempre me pego questionando é justamente isso. Às vezes, não julgando, mas é estranho quando existem pessoas que mudam rapidamente de organizações e de atuações completamente diferentes, né, sem ter um tempo hábil para aprender, para aprofundar, porque não é da noite pro dia, né, que a gente tem toda a expertise, todo o conhecimento e vai e aprende como que é fazer, atuar aquela função no ministério, né, mas o que eu vejo muito hoje também é uma juventude, e não só juventude, adultos também, tendo essa dificuldade de entender qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, quando, ou será que eu perdi o momento, não tem mais jeito para mim, né? Como que vocês lidaram com isso? Tão jovens, né? Como vocês lidaram com isso, com essa questão do que a gente chama, né, na cristandade de chamado, né, de vocação? Como que foi para vocês isso? Então, essa é uma boa pergunta, de fato. Logo, pouco tempo depois de convertido, eu, assim, estava apaixonado ali pelo ambiente da igreja, tudo aquilo, né? E eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no teu reino, né? O que o Senhor quer que eu produza aqui? Então, ali querendo me envolver, querendo praticar mais, né? E estava sempre fazendo essa oração, né? E a tendência de todos nós é sempre esperar algo extraordinário, né? As pessoas mistificam muito a questão do chamado.
tem que ser uma experiência incrível. Aí você lê Tem que algumas arrepiar. exatamente. Ficar Nossa, inconsciente, sei lá. vai acontecer algo, né? Você lê algumas histórias ali na Bíblia, alguns chamados, né? Como o caso de Isaías e tal. Tem que ser algo desse tipo para eu saber que sou o chamado, né? Sim. As pessoas normalmente esperam isso. E quando a gente está fazendo, então, essa oração, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aponta nessa direção, né? A gente está esperando algo assim. Só que não acontecia. Não vinha. Essa experiência incrível, né? Não acontecia. E aí, ou seja, o que eu fiz? Falei, olha, lá, como está em Eclesiastes, né? Aquilo que vier à mão, faça. Sim. Resumindo ali. E eu falei, eu vou ajudar no que eu puder. E comecei a me envolver na igreja, nos ministérios que estavam ali precisando de ajuda, né? Ajudei ali com as crianças, né? Ajudei na parte da mesa de som. Simplesmente me dispus a fazer o que era preciso. Consertar os cabos da igreja. Consertar os cabos da igreja. A mesa Tocar violão, né? Tocar violão, toquei Toca muito também, bem, participei ali do louvor e nada. A mesa do meu pai, dos cabos, né? É cheia de pingos de solda. Quem já consertou cabo de microfone sabe como é que é, né? Cheio de marca de pingo de solda ali. E quando você soldava, a parte ali, né, que vai conectar no microfone, e esquecia o tampão. E tinha que soltar tudo para colocar o tampão, soldar de novo. Era terrível. Quantas vezes fiz isso? Então, ou seja, estava ajudando naquilo que era necessário, né? E foi assim que Deus, então, foi me direcionando. Até que abriu a oportunidade para servir no Ministério de Evangelismo na igreja, né? Na época, na igreja, o missionário da organização a qual pertenço estava lá. E aí ele liderava ali alguns trabalhos de evangelismo, então precisou de ajuda ali. Nessa mesma atitude de ajudar onde for necessário, fui, comecei a me envolver, ajudando e tal. E de repente, quando me vi, né, eu acho que é isso aqui. Até que apontou para um momento em que esse líder me fez o convite para fazer parte da missão. Então, ou seja, eu pude ver, olha, Deus respondeu a minha oração. De forma muito simples, De uma né? forma muito simples, prática, né? Sim. Então, como você falou muitas vezes, especialmente aí na adolescência, juventude, o que eu faço, Senhor? Como é que é? Dispõe o teu coração a servir. Você vai achar lugares que falta para você ajudar, lugares que precisam de ajuda, né? Não vai faltar, melhor falando. Então a oportunidade está aí à tua frente. Se envolva e esteja orando. E o Senhor vai te direcionar. E quando você vê, né? Quando eu me dei conta, Deus respondeu minha oração. De uma forma que eu jamais poderia imaginar. Totalmente prática, né? Então essa foi minha experiência. Algo bem prático, bem simples. E não tive dúvidas de que era aquilo que Deus tinha para a minha vida. E uma coisa que eu gosto sempre de estar temperando aqui o testemunho dele, né, que eu amo, é o fato dele ter se desafiado de sair de algo confortável para ele, porque quando ele aceitou esse convite da missão para vir ajudar no evangelismo, ele era um garoto de 17, 18 anos, super tímido. O Bruno não falava com ninguém na igreja, ele era muito... Não era esse Bruno que vocês conhecem hoje. Ele era muito, muito tímido mesmo, né? E o convite que foi feito na igreja era para ele participar do grupo de teatro da igreja. E era uma coisa que até hoje ele não gosta de fazer, né? Até hoje eu não gosto, mas nesse espírito de servir, Sim. Vamos lá, vamos ajudar. Então, assim, você vê que ele saiu totalmente da zona de conforto, né? Se falasse, vai tocar violão, então vai, né? Não, mas realmente foi algo que ele nunca fez na vida, nunca se propôs, que era um desafio para ele até da própria característica dele, né? Por ser muito tímido, e era mesmo. Ele não olhava pra gente direito, né? E realmente Deus foi... Mas é legal compartilhar, né? Porque muitas das vezes a gente fica achando que Deus só vai usar aquilo que já brilha muito em mim, né? Então, se eu falo muito bem, né? Se eu me expresso muito bem, agora se eu sou uma pessoa mais acanhada, então Deus não pode me usar naquela área. Mas não, é aí que a gente vê realmente, né, o florescer de Deus, né? Essa questão da personalidade, né? Como Deus transforma, né? Ali a nossa personalidade sempre vai ser uma, mas, ou seja... É possível, né? Ser moldada, Deus né? vai moldando, exatamente. Capacitando, E a gente vai vencendo etapas ali.
né? E, poxa, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar com vocês, né, por um tempo, e a gente viu isso muito na prática desde antes, né, quando a gente já se conhecia, assim, né, pelos trabalhos aí, pelos ministérios que vão se cruzando, vão se ajudando e tal, mas essa genuinidade, né, Sim, essa seriedade, né, com que vocês levam as coisas de Deus, né, em tudo, desde o âmbito pessoal, né, da vida pessoal, quanto o trabalho, o ministério, também. E isso já vem, assim, desde lá, né, assim, de realmente se dispor, né, falar assim, poxa Deus, eu quero te servir, né, aonde eu posso ser útil, né, então isso a gente vê, assim, os reflexos, né. Sim. É isso, é sensível a essa necessidade, né? Como exatamente o que você falou, né? Às vezes quando a gente pensa, né, o chamado, o propósito, ou uma teofania aí, né, tão intensa, e às vezes esquece de trechos como quando Saulo e Barnabé são separados em Antioquia, né, para serem simplesmente tinham um grupo, tinham pessoas capacitadas com diferentes propósitos, diferentes vivências, e oram, jejuam, e entendem que Deus separou os dois para uma ação. E impõe as mãos, oram por eles e vai. Né? É muito mais orgânico, né? Muito mais natural, né? É muito mais racional também, muitas vezes, né? De entender que são pessoas que estão servindo na igreja. Quando a gente tem muito esse propósito no nosso chamado de acompanhar pessoas que vão para o outro lado do mundo e vão... Mas muitas vezes o que a gente se depara é pessoas que estão deslumbradas com a intenção de, vamos lá, beleza, mas o que você vai fazer lá? Né? Por exemplo, vocês têm viagens incríveis assim no trabalho ministerial de vocês. E é muito interessante ver fotos e falar assim... Eu já sei até o que ele ia falar nesse momento do quadro, ou, né, como fala? A extensão é longa porque tem que colocar o gerador longe, porque faz barulho, então vai atrapalhar o som do filme. Ou seja, são coisas muito, muito sutis, mas são coisas que fazem todo sentido. E é uma continuidade do que vocês já vivem, já fazem. Exatamente, né? É que às vezes, né, a gente se depara, assim, né, com aquela lista, assim, né, de pré-requisitos, assim, ai, Deus, eu quero te servir. A gente tava brincando disso, né? Sim. Tipo, ai, Senhor, mas me chama pra um lugar frio, porque eu não me dou muito bem no calor, né? Me chama pra um lugar, né? Não pode ser muito chuvoso, muito úmido, que senão eu fico depressiva, né? Brincadeira. E aquela lista, assim, né, às vezes infindável. Do campo perfeito. O campo perfeito. O ministério perfeito. E muitas vezes você vai fazer coisas que você não quer, ou que você não gosta de fazer. Não, claro que você o tempo inteiro eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. Não é isso, mas faz parte do ministério. E aprender. E submeter, né? Eu tinha uma experiência muito, muito gostosa assim essa semana, porque é uma família que eu acompanho há 4 anos. E há 4 anos eles estão indo para a Ásia. Aliás, o marido tá chegando na Ásia por esses dias. E assim, há 4 anos a gente fez protocolo de segurança deles. A gente sentou, conversou como ele ia conseguir a questão de vistos, de propósito, de ação lá, a questão de segurança dos filhos, da esposa, escola, projeto, pôr na ponta do lápis quanto vai custar, até uniforme, gastos, sabe, todos os detalhes de todo o custo. 4 anos. Olha só. 4, e assim, a esposa dele não me conhecia. E foi muito engraçado que quando eu fui conhecer, ele chegou pra mim e falou assim, que legal que a gente pode se ver antes deles irem. E ele chegou pra ela, esse é o Felipe, que toda vez eu tô falando, é você, tipo assim, porque 4 anos, a gente tocando WhatsApp, ligando, chorando junto, né, caminhando. É um processo, né, e é um processo que... A gente estava falando isso nesses dias, é um processo que gera um desgaste e um gasto de tempo em coisas que são muito abstratas para explicar para alguém que não está no meio. Sim. Como assim? Você vai parar e você vai estudar? Você já estudou, né? Como assim você vai aperfeiçoar uma língua se você... Não, mas não tem chamado para aquele país da língua. Você vai para... Então, né, Ju, muitas vezes não entende o todo. Né? A jornada é muito isso, né? Entender muito mais o todo e esse caminhar, e vale a pena, e a gente tem que otimizar o tempo, né? Porque senão a gente perde tempo em caminhos que não são os adequados.
Mas, pode E falar. como é importante, assim, essa relação do missionário com a sua igreja, né? Porque às vezes fica um ressentir, assim, né? Do missionário, poxa, a minha igreja muitas vezes não entende meu ministério, né? Às vezes pessoas próximas, assim, às vezes perguntam coisas do nosso ministério e a gente fala, nossa, mas, né, a gente achou que estava mais claro, né, assim, ou que a pessoa, né, tá acompanhando mais de perto, então ela poderia entender, né, certas coisas, mas não, realmente é um ambiente diferente. Às vezes a igreja, ela tá envolvida em dinâmicas, assim, diferentes, próprias da igreja local, né, e que tem essa via de mão dupla, né, da igreja se abrir, se interessar, mas do missionário também trazer para a igreja, Ter esse né? entendimento, né, que precisa desse olhar, diálogo, né? ter esse diálogo, ter essa transparência, né? É uma e caminhada isso longa, leva tempo, né? né? Isso É uma Exatamente. caminhada longa. Eu falo assim que o relacionamento da igreja local com a vida ministerial de um chamado que trabalha, vamos supor, com multidenominações, né, alguma coisa assim, trabalha servindo fora a sua própria igreja local, realmente o ponto-chave é esse, é você ter paciência, você ter tempo, porque aquilo que você vai estar mostrando para sua igreja de testemunho, no fundo, é o que vai construir essa história de vocês. Essa né? confiança. Essa né? confiança, né? Então, a primeira coisa é que o missionário, ele precisa também ter uma humildade no espírito de entender, né, que assim como houve um processo para ele entender o seu chamado, esse processo precisa acontecer na sua igreja também, né? Então, e isso vai da nossa vivência ali dentro da nossa igreja local, o nosso coração de servir, o nosso coração de humilde mesmo, de estar andando em parceria e deixando eles verem quem você é no arroz e feijão, né? Então eu falo assim que eu ter hoje dentro do Brasil algumas igrejas, né, que comeram arroz e feijão conosco, sendo parceiras no nosso sustento mensal, para mim não existe credibilidade maior, porque se aquela pessoa que comeu ali o arroz e feijão comigo está disponível a pôr a mão para me ajudar, então é porque eles sabem realmente o que é o meu trabalho, né? Ou acredita no... Quem vê você todo dia, né? É quem vê a gente todo dia, né? Então, o missionário, ele precisa ter essa humildade de espírito de entender. O chamado foi seu, né? Foi da sua família. A sua igreja, ela não tem obrigação de entender isso de uma hora para outra. Você que precisa provar com o tempo para a sua igreja que aquilo é verdadeiro, né? E que aquilo ali não é uma competição. Eu sempre falo, né, que vocês já ouviram isso da minha boca, né? Eu não entendo um missionário que não tenha a sua igreja local, né? Não tenha um pastor para prestar contas, né? E não se submeta. E outra, não faça o seu serviço dentro da igreja local como um membro, né? Então, você tem, lógico, as suas responsabilidades dentro da sua agência, você tem que cumprir aquilo ali porque o seu trabalho, é o seu chamado, mas você também tem que prestar o seu serviço, né, o seu amor pela sua igreja local. E isso é um processo de tempos para você mostrar para aquela igreja que isso é verdadeiro na sua vida, né? Agora, não tem como existir. O missionário, ele é um membro, ele é uma ovelha. Sempre. Ele não é uma célula fora do corpo, né, que se procria sozinho. Ele precisa estar ligado a esse corpo, né? Então, isso vai muito desse coração humilde do missionário de entender e esperar esse tempo para que isso aconteça. A questão é que muitos missionários querem que isso aconteça no estalar de dedos e não vai acontecer, né? Ainda mais quando o missionário tem o chamado transcultural, né, no qual ele vai ficar um tempo no Brasil, com esse contato com a igreja, mas depois ele vai para outros países, outra cultura, e vai sofrer choque cultural, vai se adaptar, vai ter esse processo de estabilização, vai ter crises. E muitas vezes, exatamente nesse momento que é mais delicado, muitos deles se veem, eu fui abandonado pela minha igreja local. Tá, mas assim, eu sei que são experiências diferentes, não dá pra gente julgar como um todo, mas o que muitas vezes eu vejo é que igrejas que abandonaram o missionário no campo, já tinham abandonado ele aqui. Ou o missionário já tinha abandonado sua igreja aqui. Então, porque é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Né? E eu me lembro de acompanhar alguns missionários e alguns ficarem assim, mas por que eu tenho que conversar com o meu pastor? Ou com alguém da minha igreja que o pastor delegue para estar comigo a cada 15 dias, a cada semana, a cada mês? E você vê muitos melindres, né? Muitos, não, mas... a gente falou aberto para ele, assim, meu querido, alguém tem que conhecer seus podres. Alguém tem que conhecer você, alguém tem que
você tem que ter abertura para ser você mesmo e apresentar suas dificuldades e você ser cuidado, você ser acompanhado aqui e ali. Ah, mas teve um que foi muito legal, que ele falou assim, mas olha, não dá para o pastor titular da minha igreja me acompanhar. Eu falei, legal, ele está disposto a designar alguém que é da igreja, que tem capacidade e vai te acompanhar? Ah, vou perguntar. Não pergunta isso, pergunta. Daí, na semana seguinte, deu certo, já até fiz uma reunião com ele, olha, é outro cara, é um pastor, não sei o que, auxiliar. Perfeito. Tem esse compromisso, tem esse acompanhar, né? E é como você falou, né? No nosso caso, que a gente está aqui por aqui, a gente pode, em alguns momentos, servir a igreja local, vamos servir. Né? Isso domingo mesmo, né? Eu vou dar aula lá para os adultos na EBD da minha igreja. E vamos lá. Né? O ministério não substitui, né? Exato, se não for bênção aqui, não será bênção lá, né? Onde você tá, você vai frutificar, né? É muito duro isso, é muito duro isso para alguns ouvirem, mas assim, o fato de ser missionário e ter chamado, isso não anula você ser incluído numa comunidade cristã. Com certeza. Né? Não substitui, seu ministério não substitui sua igreja. Não. Né? É algo que E um é apoio pro outro, né? Esses dias eu tava olhando no Instagram e tem um adolescente que eu acompanho assim, né? Que é próximo. E aí ele fez uma postagem dando uma cutucada na igreja, né? Falando algumas situações assim da igreja e tudo. E aí ele fala que é uma pessoa que tem um chamado, né? E aí eu chamei no particular, falei, olha, eu queria só entender uma coisa. Você falou pra mim que você tem um chamado, né? Que você quer ir pra fora, que você quer servir a Deus no campo missionário. Eu queria saber quem é que vai ser o seu suporte para isso. Porque se você hoje critica quem vai ser o seu suporte, entendeu? Porque é isso que nós precisamos entender, né? Ah, não, o meu suporte, ele não vem do vento. Deus vai usar membros de algum lugar, né? Deus vai usar igrejas fixas em algum lugar. E se você critica uma igreja, independente de ser a sua ou outra, você está criticando aquilo que é a base, vai ser amanhã um sustento para você, vai ser aquilo que vai apoiar os seus projetos, né? Vai ser aquilo que vai trazer uma carta de credibilidade. Na hora que o perrengue passar pela sua família, você vai socorrer aonde? Quando você tiver que criar os seus filhos, você vai criar aonde? Por mais que você esteja isolado num campo missionário, a gente sabe que para o desenvolvimento da sua família, você precisa ter uma estrutura de corpo de Cristo, né? Faz parte do nosso processo. Então, se eu critico como missionário uma igreja local, então eu estou dando um tiro no pé. Eu falei para ele, o que você está fazendo é dando um tiro no seu pé, porque você está quebrando a base, qual vai ser a sua estrutura amanhã. Um item que causa muito essa divisão é aquilo, né? A pessoa chamada para determinado campo vai falar que missão é aquilo que ela vai fazer lá. E aí vem a igreja e fala, não, o trabalho é aqui. Aí um diz que é lá, o outro é aqui. E aqui tem algo importante, ou seja, é a simultaneidade da missão. Né? Ou seja, quando o Senhor falou em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não é assim, terminou Jerusalém, vai para o restante da Judéia. Passo. Terminou? Não, porque você nunca vai... Jerusalém nunca terminou. Os americanos, quando vieram para cá, os ingleses também, quando foram para o mundo, né? Sim. Não foi porque nos seus países, Estados Unidos, Inglaterra, estava concluído. Aqui a obra está pronta, está de forma plena, impossível. Então agora a gente vai. Não, se a gente esperar para terminar aqui para ir, nunca sairá daqui. Sim. Então, e também se todo mundo for e ninguém ficar, quem faz aqui? Então é a simultaneidade. Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra de forma simultânea. Né? E aí tem vários caminhos para isso. É o envio, é o sustento, o apoio através de equipes. E aí vem uma série de formas, né, que a gente pode trabalhar de maneira simultânea, né, cumprindo aí de forma abrangente o que Cristo disse. É a multiforme graça de Deus, né? Se manifesta, uns chamando para o envio, outros chamando para permanecer. Né, para frutificar onde Deus te colocou, né? O campo missionário tá aí em todos os lugares, né? Eu lembro que uma vez
A gente tem um amigão, assim, né, que hoje tá em Portugal. E aí a gente tava reunido, assim, vários missionários, assim, num piquenique lá no Ibirapuera, né? E aí, assim, tá um falando, tinha acabado de chegar do Oriente Médio, que ficou anos lá e tal, contando, compartilhando. Outro, o trabalho na Cracolândia, enfim, cada Também um com muitos seu anos ministério, trabalhando lá. né? Nossa, pessoas assim, incríveis. E aí, nossa, cara, já. esse amigo, ele abaixou a cabeça, ele começou a chorar. E ele falou assim, cara, eu sou um nada, porque eu não faço nada. Quem eu sou pra Deus, eu não sou ninguém e tal. Perto de vocês, né? Ele Perto fez a de comparação. vocês, e tipo, ele era muito produtivo no ministério, muito ativo e tal. Historiador, Trabalhava né? numa Trabalhava organização missionária na área administrativa e tal, e deu um choque, assim. Crise, né? Uma crise, assim, e tal. E aí, na hora, cara, um amigo nosso, né, que tem trabalho na Cracolândia, né, parou tudo e falou assim, aonde você tá, eu nunca vou pisar, Exato. né? Lá na tua faculdade, onde você estuda, lá no teu trabalho, na tua família, eu nunca vou pisar, nenhum de nós vai, né? Nem Jesus pisou nesses lugares quando esteve aqui, porque Jesus está contando com você para te usar nesses lugares, para essas pessoas que eu nunca vou conhecer, né? Então, é bem isso, né? Onde você estiver, frutifica, né? Exatamente. Exatamente, é a multiforma. Aproveitando o gancho aí, falando de frutificar e de trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho mais do trabalho de vocês, né? Ok. Dos dois trabalhos. Dos dois trabalhos, né? Isso é o combo duplo, né? Joia. Então, a WP Brasil, né, que é a missão que nós pertencemos, aí hoje, aí a Camila vai falar um pouquinho mais, o Be Amazing é como se fosse um braço, né, ou seja, parceiro da WP Brasil no Ministério com Mulheres, né? Então, mas na verdade é uma coisa só, né? Então, o trabalho hoje da Camila na WP Brasil é esse trabalho do Be Amazing, que aí, como eu falei, ela vai estar comentando. Então, ou seja, a WP Brasil, como um todo, é um ministério de evangelismo e de proclamação. A grande ênfase está nisso, né? Em procurar meios e formas de levar a mensagem do evangelho aonde tiver um povo ali, né? Sempre, o que vem a importância do que a gente acabou de falar, né? Com a parceria da igreja local. Sim. Então, temos missionários em várias partes, né? E todos são orientados, olha, o máximo possível é que há contextos que não dá para fazer um direcionamento tão claro. Você tem a oportunidade, né? Quando se fala, por exemplo, em instituições públicas e até privadas, que você tem a oportunidade de falar do evangelho, a gente prega o evangelho de maneira plena, como é pregado do púlpito de uma igreja, através de uma boa estratégia, isso é possível. E, infelizmente, em alguns contextos não dá para você fazer um direcionamento tão claro a uma igreja local. Mas o máximo possível para que isso ocorra deve ser feito, né? Então, aquele público com o qual você está trabalhando, o que for possível para conectá-los a uma congregação ali, isso deve ser feito porque é fundamental, né? Para o crescimento. Posso fazer um adendo? Claro, fica à vontade. Quando o Bruno fala a questão de missionários, não só no Brasil, né, e fora, eu tive acesso a alguns acervos aí de fotos de vocês, né, da organização, e eu me lembro que eu ficar espantado de ver o quadro, né, e a forma como vocês utilizam em fotos em preto e branco em zonas de guerra, né? Exatamente. Na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, acho que na Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Próximo a regiões assim de trincheiras, literalmente tinha lá um cara com uma, acho que era uma Kombi, né, a parte de plataforma, subia, tinha... Eu lembro de eu olhando assim, falei assim, cara... E é o mesmo método, né, Felipe? É o mesmo método. E continua dando certo. E continua dando certo. E também há pouco tempo na Ucrânia, né? Teve uma pessoa da organização que estava no front, né, bem dizer, fazendo, e teve tiro, né, teve quase por pouco, né, ele não morreu ali. Foi por pouco o tiro não pegou, né? Isso assim, é algo que me marcou muito, porque você vai falar um pouco mais, mas assim, é um formato e um meio muito profundo, como você mesmo comentou, muito com cerne em Cristo, mas muito acessível. Sim. Ao ser humano. Exato. Né? Não importa qual ambiente, não importa quais limitações que tenham à volta, o contexto se adapta ao contexto, até com e sem luz, né? Já é feito, né?
Mas... Exatamente. É igual você pegando o gancho no preto e branco, né? A missão é bastante antiga, desde 1892, né? Foi na Austrália que ela começou através de um advogado inglês que estava ali, então começou a realizar trabalhos evangelísticos no centro da cidade de Sydney. Tem foto original desse período, né? E então, a partir dali, para o mundo, né? Então, teve muita participação na Segunda Guerra, várias fotos também ali daquele período. Então, de fato, um ministério aí bastante antigo. E na década de 1940, o quadro cênico, né? Aqueles que não sabem, é um painel que a gente vai falando e completando ali algumas palavras e figuras, né? Todas simples. É algo que não exige habilidade artística de ninguém, mas são técnicas simples que quem treina consegue fazer. Então a principal ferramenta é esse quadro cênico, que na década de 1940 se tornou a marca do ministério. Então, ou seja, já era utilizado antes, para mim, em 1940, né, ali naquele período, se tornar a marca, porque já estava sendo praticado há algum tempo. Então, de fato, o ministério antigo, a ferramenta como o quadro cênico, que é a principal, bem antiga, mas é algo ainda que dá um resultado maravilhoso, né? Em todas as idades. Em todas as idades, igual você citou, Felipe, não importa ali o ambiente, ele é extremamente flexível, né? Adaptável. Então, muitas vezes, trabalhando lá no Largo da Carioca, no Rio, Praça da Sé, em São Paulo, você vê pessoas ali simples, moradores de rua, a um homem com terno com uma pasta embaixo do braço, participando da reunião. Então, essa dinâmica é realmente incrível. Eu lembro de uma situação qual ele foi chamado para levar o quadro numa... Sabe essas apresentações de produtos de marketing de rede, né? Que o pessoal faz esses eventos em casa de show, que eles, né, aquele som, aquele negócio, sabe, meio coach, sim, né, aquele negócio... aquele ambiente aquele todo, ambiente, né, e o cara, aquele negócio de Ferrari, de não sei o que, E aí, e ele com um né, e eu, meu Deus, né... O que vai ser, né? Vai ser, né, e aquele negócio, né, porque você vai ficar rico, bem aquela pegada daqueles negócios, né, de marketing, de motivacional e tudo, de coach e tal, aí aquela música. Foi me chamar pra pregar nesse lugar, né? E aí ele entra com esse mesmo quadro, com a mesma mensagem que ele prega na praça para um morador de rua. Sim. A mesma mensagem. É uma mensagem que confrontava em cheio tudo que ele praticamente tudo que estava sendo abordado ali, né? Então, e foi uma experiência tremenda, muito especial ali. Quando o rapaz, quando acabou o quadro dele, né, que o rapaz pegou o microfone, o rapaz estava querendo chorar, né, ali e tudo, e ele não tinha palavras para falar, porque foi aquele balde assim em cima, né, todo mundo ficou, né, então é o poder transformador da palavra de Deus, né, e realmente que vai, né, do morador de rua a mesma mensagem para aquele que está falando de Ferrari, de mansões e tudo mais, né, é tremendo. Num ambiente que tá se falando de tantos valores, alguém foi levado lá para falar o valor real das coisas, né? O que realmente tem valor, né? Essência, exatamente, né? É isso mesmo. Tremendo. E vocês fazem viagens também, assim, para outros lugares, né? Para levar não só Sim. o quadro cênico, como também o filme, né? Jesus. Exato, o quadro cênico é uma das ferramentas, né? A principal, mas tem outras formas de proclamação, né? Utilizamos o filme Jesus ou outros filmes ali com fundamentos cristãos, né? Outros também que apresentem ali toda a vida de Cristo. Dentre outros recursos audiovisuais também, né? E aí fazemos as viagens missionárias com equipes de voluntários, prestando apoio sempre ali a obreiros e igrejas locais, né? E algo muito especial que aconteceu há pouco tempo atrás, foi numa dessas viagens à Bolívia, em apoio ao nosso missionário lá, inclusive com uma equipe vinda da igreja do pai da Camila, lá em Petrópolis, Rio. Aí nós fizemos um trabalho no centro da cidade de Santa Cruz de la Sierra, que é a maior cidade da Bolívia, né? Como se fosse a São Paulo lá deles. Fizemos então ali o trabalho e ali foram alcançados 3 indígenas de uma determinada etnia. E estávamos com uma igreja, ali em parceria, convidamos, olha, vamos amanhã com a gente no culto, nessa igreja.
E eles falaram, não, vamos sim. E aí chegou na igreja ali, foram com a família toda. Tinham 16 chegaram na igreja, como fruto daquele ar livre. Através de uma equipe de voluntários aqui do Brasil. Aí, muito bem, voltamos para o Brasil e nosso missionário, junto com o pastor lá, continuaram ali dando assistência, visitando, e viu-se o seguinte, que aquele povo era de uma aldeia que estava a 500 quilômetros da cidade de Santa Cruz, né? Nossa. Lá na mata. Porém, você sempre encontra um grupo na cidade, porque vem sempre uma parte deles para cá, para conseguir recurso. Ao conseguirem retornarem para a aldeia, vem um outro grupo, então você sempre vai achar gente na cidade e lá na aldeia. Então começaram ali as visitas e tal. O trabalho começou a crescer lá na aldeia. E aí, 6 meses depois, eu fui fazer a visita de campo ao nosso missionário lá. E aí fui até a aldeia com ele. Chegamos na aldeia, eu vi uma igreja. Tinha lá uma igreja, né? As pessoas cantando, ali orando. Aí o pastor com o qual trabalhamos naquele dia na praça, né, era o que estava também fazendo ali o trabalho como pastor, claro. E aí ele pregando os sermões, uma igreja, né? Então se a gente pensa numa igreja, mesmo na cidade aqui, nossa cultura, em 6 meses você ter um crescimento como aquele, de uma reunião no centro da cidade até você ter uma igreja naquele formato que eu vi, 6 meses é um tempo curto. Se tratando de um povo indígena, esse tempo é maior ainda. Então foi algo assim extraordinário. Porém, nossos missionários ali trabalhando com eles viram o seguinte, que na década de 1980, missionários da Novas Tribos haviam trabalhado com aqueles indígenas, né? Porém, por problemas de saúde e outros, eles tiveram que voltar para os seus países, né? No caso dos Estados Unidos. Porém, ainda não tinha ali uma liderança forte para continuar o trabalho entre os indígenas. Eles não conseguiram mais se reunir como igreja após a partida desses missionários. Então, ao encontrarmos eles na praça, através ali desse encontro, dessa liderança, através do pastor local e tudo, eles conseguiram novamente se reunir como igreja, né? Então, ou seja, quem deixou pano de fundo para que em 6 meses ocorresse aquilo foram aqueles irmãos. E agora, o que é tremendo é o seguinte, um pouquinho depois disso, né, de eu ver essa igreja lá, eu fui nos Estados Unidos, numa conferência missionária, com uma igreja parceira da nossa missão lá, e aí eu lembro que um irmão, que estava lá pelos seus 80 e poucos anos, e no momento anterior, nessa mesma conferência, anos atrás, havia comentado que tinha sido missionário na Bolívia. Aí eu falei, irmão, vem cá. Comecei a contar para ele essa história e a mostrar as fotos. Quando eu olhei para o irmão, ele estava chorando. E aí ele falou para mim, eu fui um missionário que na década de 1980 trabalhei com esse povo. Fui eu que iniciei o trabalho lá. Então, foi inacreditável ver essa conexão, né? Como Deus, ele é soberano, como ele maneja tudo, né? E tudo resulta sempre na mesma coisa, né? Ali o seu reino, a sua igreja crescendo. Ou seja, o Senhor conectou uma equipe do Brasil, dando apoio ali a um missionário na Bolívia, no centro da praça, no centro da cidade, na praça, você alcança ali 3 indígenas e tal. De repente, numa conferência nos Estados Unidos, nós nos tornamos a resposta de oração daquele irmão, que quando ele foi embora, como eu disse, não teve a oportunidade de deixar uma liderança solidificada, e aos olhos dele, o trabalho havia se perdido. E ele perguntava a Deus, Senhor, o que aconteceu com aquilo? Perdi tudo. Como está aquele povo? E nessa altura da vida dele, o Senhor me leva ali e a gente mostra para ele, olha, tudo que você fez não foi em vão. Hoje só existe uma igreja lá, pelo que o Senhor fez através de você anos atrás. Então, essa foi uma história muito especial que aconteceu, né? Como Deus conecta tudo e o reino avança. Carinho, amor de Deus, né? Lindo Essa demais, é a né? palavra. Cuidado com ele, né? De falar, meu filho, Cara, demais. não foi em vão. E tua sensibilidade, O né? fruto De do teu lembrar, trabalho tá lá. né? Poxa, lembrar. Nossa, eu lembro que tem alguém que comentou, né? E levar isso pra ele e ser de fato ele.
Cara, Ele era a pessoa. Aí me mostrou vídeos dele chegando na aldeia. A gente Aí mostrou pros gravamos indígenas vídeos também, né? dele pra ser mostrado na aldeia. Aí, claro, os mais velhos, né? Conheceram Choraram ele, ver ele né? falando, gravaram vídeos pra ele também. E aí começou essa comunicação. E graças a Deus, realizamos lá um projeto e tem um pastor ali indígena trabalho cuidando continua, do né? povo e o trabalho que lindo. seguindo em frente. Nossa, e você vê que Deus é o protagonista mesmo. Sim. da Exatamente. história, O quão pequeno nós somos e quão grandes coisas ele faz, né? Através de nós Nossa, tão maravilhoso. pequenos. Muito legal, Bruno do céu. E a Camila? Isso. Bom, já trabalhando com o AWP já praticamente uns 16 anos, né? Dentro dessa área mesmo de evangelismo, estando junto nas ruas, né? Dentro das escolas, acompanhando o Bruno sempre. Nesses últimos 5 anos, o Senhor começou a abrir uma porta diferente. Até estava falando com a Ju, né? Que eu jamais na minha vida me vi nesse lugar, né? Que é o trabalho junto com as mulheres, né, e de uma forma muito, como a gente tem falado, né, assim, suave, sem nada muito estrondoroso acontecer, né, mas veio chegando a nós a necessidade de ter uma parceria com algo que trouxesse também a parte para a igreja no estudo bíblico, né, na continuidade, não só no evangelismo, mas no fortalecer daquelas pessoas alcançadas, né. E o Senhor veio trazendo ali, abrindo as portas para que um ministério parceiro que desenvolve estudos bíblicos pudessem estar se ligando à AWP. E dentro disso, nós trouxemos junto com a AWP o Ministério do Be Amazing, que trouxe o seu primeiro material para o Brasil, que é o livro Seja Surpreendente, que eu mostrei aqui no começo, que é um livro que trabalha como uma ferramenta para as igrejas locais no discipulado de mulheres, né? Então, são 24 capítulos, o qual você traz ali, abrange todas as áreas da vida da mulher, segundo a palavra de Deus. Então, hoje eu estou à frente desse ministério, né? Como eu disse, fazem 5 anos que a gente conseguiu traduzir o livro e trazer ele para o Brasil. E nesses 5 anos, graças a Deus, hoje nós já estamos em 149 cidades, né? Já estamos aí dentro de muitas igrejas, saindo aí para nossa... Hoje eu finalizei a quarta saída do livro, né? Da edição do livro, né? Então, graças a Deus, o Senhor tem aberto muitas portas para que esse ministério desenvolva, que a gente sabe que é algo que é um desafio, porque é um livro que traz a palavra de Deus para a vida da mulher, ele é contra tudo aquilo que essa sociedade de hoje tem implantado, né, tem trago. Então, realmente é um direcionar, é um reposicionamento da mulher, segundo a palavra de Deus, né? É uma ferramenta, está disponível para todas as igrejas e estamos aí para servir com esse ministério. E o Be Amazing faz as reuniões assim nas igrejas, né? Cada igreja pode levar o seu estudo bíblico, né, desse livro, né, para o grupo de mulheres da sua igreja, ou formar grupos. Às vezes mulheres de diferentes igrejas se reúnem, Sim. né, cara, não é numa igreja específica, né? Exato, exato. E o trabalho também da casa, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Eu tive o privilégio de participar de uma das casas e foi muito edificante. A forma como foi conduzido, como a gente é cuidado e edificado, assim, sabe? Na fé, né? Durante esse curto período, né? Mas de forma bem intensa, né? Exato. O projeto ele serve realmente para você trabalhar ou congregacional ou particular, então pode ser dentro das igrejas ou com grupos particulares de amigas que queiram estudar. Você não precisa estar ligado ao ministério, você pode comprar os seus livros e estudar sozinho, mas se você quer ter um apoio para aprender a como desenvolver esse estudo bíblico, então você pode se afiliar e nós gratuitamente damos o apoio para que você desenvolva o seu grupo particular ou congregacional, né? Mas o projeto da casa, ele tem um objetivo de trazer um grupo bem pequeno de mulher. Nós não temos o objetivo de fazer isso grande, porque a gente quer que seja bem particular mesmo, né? Bem pessoal na vida de cada mulher. Então nós trazemos um grupo de 14 mulheres para dentro de uma casa, o qual a gente faz questão de mostrar para aquelas mulheres o que é o poder transformador de um lar, né? Então ali dentro daquela casa a gente serve elas com muita excelência, né? Então acho que a palavra servir é o principal dentro dessa casa, né?
E a gente serve elas para que, em primeiro lugar, elas sintam o que é o amor quando nós, como mulheres, servimos a nossa família, servimos o nosso lar, o que aquilo ali pode trazer de impacto para a vida da nossa família, né? E também porque nós sabemos que as mulheres estão precisando desse tempo para elas, né? Então, quando elas chegam lá e falam, aqui é para você, né? Então, nesse tempo, elas são realmente muito ministradas e a gente faz questão que elas tenham essa experiência em cada situação, desde a mesa colocada ao tempo em que elas estão ali preparando a comida, em cada uma daquelas situações que elas possam ser ministradas, servidas e também possam entender que esse serviço impacta e transforma as vidas e elas podem multiplicar aquilo para dentro do seu lar, né? Então é um projeto que o Senhor trouxe no nosso coração baseado num acampamento que meu pai fazia na igreja local dele para um grupo pequeno, para formar líderes dentro da igreja dele, né? Que ele queria que a igreja tivesse a identidade, né? Então ele tinha esse projeto e aí eu desenvolvi para dentro do projeto de mulheres, né? Então agora no mês de março a gente vai ter mais uma, só acompanhar lá. Onde vai ser, Cássia? Essa vai ser de março, vai ser em Atibaia. E peço para que estejam orando, porque em novembro, em setembro, nós iremos estar fazendo esse mesmo projeto para um grupo de mulheres do sertão da Bahia. Né? Então, nós estamos levantando recursos para que elas venham viver tudo isso sem elas terem custo, sem ter investimento. Né? Amém. Infelizmente, a gente já vai estar finalizando. Né? Faltam 5 minutos. Obrigado, Vinícius, por acompanhar a gente. A gente está aqui no estúdio do Podcamp, aqui na IMA. Obrigado por vocês terem vindo. É muito rápido, né? Passa muito rápido. Gostoso. É uma conversa muito boa, né? Obrigado, muito bom. A ideia da gente estar aqui e fazer um podcast e trazer pessoas, inicialmente é justamente divulgar amigos e ter um tempo de a gente poder, de certa forma, registrar tudo isso, né, Ju? Porque a gente sempre foi muito edificado com amigos como vocês, assim, pessoas que a gente vê caminhando juntos, né? A gente não se conversa tanto quanto a gente queria, quando se vê quanto a gente gostaria de se ver, mas a gente sabe que são pessoas que se importam, sabe que são pessoas que têm excelente índole, assim, a gente admira muito vocês, obrigado, continuem excelente trabalho, quem tá acompanhando aí, olha, conheçam mais o trabalho deles, conheçam mais as histórias. Tem muitas histórias. Vou até marcar outro podcast aí pra gente gravar. Obrigado, de coração. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Prazer, agradecemos muito o convite. Vocês são muito queridos também. Esse carinho e esse respeito é recíproco, com certeza. Com certeza. É um prazer. Foi muito bom estar aqui com vocês, a gente conversar tudo isso. Exatamente como a Camila falou, né? Da mesma forma, daí pra cá. Tudo que o Felipe disse. Então, bênção demais. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco aí. Amém. E obrigada a quem está acompanhando a gente aqui, né? Uma honra estar compartilhando esse momento aqui com cada um, né? É isso mesmo. Hoje é só, né?